Olá, estou entrando ao vivo aqui. Em seguida eu vou começar a live no Instagram sobre contraceptivos com o público-alvo são médicos, estudantes de medicina, então o linguajar talvez seja um pouco técnico, mais do que o que eu costumo usar, né, nos meus vídeos para público leigo, mas sempre acho que é um assunto que vai agregar e que as pessoas podem entender e aprender um pouco mais sobre esse tema. Então, eu vou entrar aqui no Instagram e já começo a falar. Olá, eu sou o professor Diego de Marco, estou começando a live aqui sobre contracepção. Então, pessoal, vamos aguardar só uns minutinhos o pessoal entrar, enquanto isso eu vou abrindo aqui a apresentação, na qual eu vou me basear. Pessoal do YouTube não vou conseguir mostrar os slides, mas eu vou mostrando aqui para quem estiver no Insta. Então, pessoal, eu vou começar aqui a live e a gente vai falar hoje sobre contraceptivos, né? O título é: Você sabe qual contracepção indicar para sua paciente? E isso é muito importante porque é para a nossa vida. Ou você é mulher, ou você tem mulher na sua vida, e você sempre vai ser perguntado, basta ser médico para ser questionado sobre qual método contraceptivo deve ser usado, ou qual é melhor, o que tu acha da minha pílula. Então, é muito importante que todos os médicos saibam falar sobre contracepção. Óbvio que o assunto mais denso, a parte dos detalhes, vão ficar na especialidade da gineco-obstetrícia, porém, a noção do principal é a obrigação do médico saber. E por ser obrigação do médico saber, sempre cai nas provas, né? Então, a gente vai ver questões que vão falar justamente sobre isso. Eu vou já mostrar aqui a questão. Onde está a questão? Aqui. Então, a primeira questão, já para a gente já começar entendendo o que pode ser a prática, né? Então, um paciente de 25 anos chega no ambulatório de anticoncepção para iniciar um método contraceptivo adequado, pois refere que há 6 meses apresentou quadro de trombose, ficando internada por 7 dias na UTI. Se a mulher jovem, teve um evento tromboembólico recente, qual é o método de escolha para ela? E aí, a gente vai pensar num contraceptivo oral combinado. Combinado é aquele que tem estrogênio e progesterona. A gente vai pensar num dispositivo intrauterino de cobre, que não tem hormônio. Num anticoncepcional hormonal oral com progestágeno. Ou num dispositivo intrauterino hormonal. Então, a gente já exclui com certeza o estrógeno. Então, a letra A a gente vai excluir com certeza absoluta, porque a gente não pode dar estrógeno para quem já teve histórico de trombose. Porém, a gente tem outros 2 métodos aqui que vão ter apenas a progesterona, que é o oral com progestágeno e o dispositivo intrauterino hormonal.
esses dois, eles podem ser usados em quem já teve histórico de trombose. Porém, eles não podem ser usados em quem teve um evento recente de trombose. Por isso, a resposta certa dessa questão, que não é fácil, é uma questão média, na minha opinião, ela vai ser dispositivo intrauterino de cobre. O que faz ela ser média e não difícil? É que sempre que tiver um evento tromboembólico, cobre vai ser a principal opção, porque ele não tem hormônio nenhum. Então, na dúvida, quando fala sobre evento tromboembólico, aposta no DIU de cobre, que a gente não vai ter medo de errar. A aula de hoje, eu vou começar, só que ela é uma aula comprida, um pouco mais extensa. Então, eu não vou conseguir falar sobre tudo hoje, em 1 hora do Instagram, porém, a gente vai conseguir completar e falar muito mais sobre contraceptivos na aula, durante o curso, né? Então, no curso da Quality, eu vou fazer uma aula especial, uma aula grande, com uma duração maior, com plataforma específica, né? E nela eu vou conseguir falar melhor sobre os contraceptivos, e aí quem estiver participando do curso, que inclusive o curso encerra as inscrições hoje, né? Então, quem se inscrever no curso vai poder participar dessa minha aula também, além de todas as outras aulas. E lá eu vou conseguir falar com muito mais detalhes e vou conseguir tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, que é a contracepção. Então, vamos começar. Dos métodos contraceptivos, primeiro, a gente não pode falar sobre contracepção sem falar do aparelho genital feminino, né? Porque a gente vai depender de saber qual é a anatomia para finalmente poder escolher o método contraceptivo que a gente vai usar. Então, quando a gente fala em barreira, a gente está falando sempre em métodos que vão impedir que o espermatozoide chegue dentro do útero, então vai ser um método que vai acabar no colo do útero. Pode ser um diafragma, pode ser uma camisinha. Quando a gente vai falar de dispositivo intrauterino, é porque ele está dentro do útero. Quando a gente vai falar em laqueadura de trompa, a gente vai estar falando das trompas. E quando a gente vai falar nos contraceptivos hormonais, é porque a gente está falando sobre o ovário. E, da mesma forma, é impossível a gente pensar em estudar contracepção sem a gente estudar como é que é o ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual, ele é a base da onde a gente conseguiu descobrir como fazer para a mulher não menstruar, para conseguir inibir uma gestação. Primeiro aspecto, né? A gente vai lembrar que existe uma fase logo que a mulher menstrua. Então, aqui é representado a parte hormonal, a parte do ovário, a parte primeira gráfico é a parte hormonal hipofisária. Depois, a parte ovariana, a parte hormonal ovariana e a parte uterina. Então, na primeira fase, que a gente chama de fase folicular, ela vai começar na menstruação e depois ela vai começar a subir o estradiol, vai recrutar folículo no ovário, vai começar a fabricar o espessamento, né, endometrial para poder segurar um bebê, e a gente vai ter um aumento do hormônio FSH. Essa primeira fase ela é variável, ela pode durar até 14 dias, ou se o ciclo for mais longo, ela dura mais, se o ciclo for mais curto, ela dura menos. E depois a gente entra na fase ovulatória. A fase ovulatória dura 3 dias, 2 a 3 dias, né? E consiste num pico de estradiol, um pico de LH, um pico menor de FSH e a liberação do óvulo. Depois disso, o folículo, ele cicatriza e forma o chamado corpo lúteo. Enquanto o óvulo está lá no útero tentando ser fertilizado, ou então se ele foi fertilizado, ele vai formar o bebê,
esse corpo lúteo vai produzir hormônio e vai manter essa progesterona elevada. Vocês podem ver um pico de progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. O corpo lúteo tem uma duração fixa de 14 dias. Então, a gente sabe que essa fase do ciclo dura 14 dias. Se a mulher me diz que ela tem um ciclo de 28 dias, quer dizer que são 14 dias depois da ovulação e 14 antes. Se ela tiver um ciclo de 21 dias, ela tem 14 dias depois da ovulação, mas tem 7 dias antes. Essa fase folicular dela é uma fase acelerada. E se, por outro lado, se a mulher vai ter um ciclo muito tardio, um ciclo prolongado de 32 dias, 35 dias, ela vai ter quantos dias aqui na fase lútea? Os mesmos 14 dias. Por outro lado, ela vai ter 20 dias de fase folicular. Então, o principal para a gente entender o ciclo menstrual é lembrar que a segunda fase do ciclo, a fase lútea, dura 14 dias. Sabendo que a gente vai conseguir entender que se essa mulher aqui, ela menstruou no dia 1 e ela tem um ciclo de 28 dias, ela vai menstruar de novo no dia 29, a gente sabe que 14 dias antes ela estava ovulando. Por outro lado, essa outra mulher que tem 26, um ciclo de 25 dias, olha o dia que ela ovula. Ela vai ovular no dia 12 do ciclo. Por que eu sei disso? Porque eu sei que 14 dias antes ela ovulou. E essa que tem o ciclo longo, ela tem um ciclo de 32 dias, ela já vai ter menstruado no 19º dia do ciclo. Isso mostra que eu não posso simplesmente orientar todas as mulheres a fazer tabelinha. Por quê? Porque eu vou acabar errando em algumas. Se na média o 15º dia é o dia fértil, para essa mulher, segunda mulher aqui que tem um ciclo curto, ela vai estar acabando o período de fertilidade no dia 15, enquanto que essa outra que tem um ciclo longo, ela talvez esteja começando um ciclo de fertilidade. E o dia mais fértil da mulher de ciclo longo vai ser o 19º dia. Que na mulher que menstrua cedo, que tem um ciclo curto, o 19º dia já era, ela já não tem mais a menor chance de engravidar. Por isso, vocês têm que lembrar sempre que quando é que a mulher ovulou? 14 dias antes da menstruação. Quando é que ela vai ovular? Não sei. Eu tenho que ver uma média de ciclos e eu tenho que contar que a média vai dar sorte. Baseado nisso, a gente descobre, se vocês virem que a gente não tem como prever quando a mulher vai ter o ciclo menstrual dela, o próximo ciclo, então a gente não pode confiar plenamente nos métodos comportamentais, que seria o método da tabelinha, o coito interrompido, né? Como é que a gente vai saber, então, como é que a gente desenvolveu os outros métodos contraceptivos? Primeiro foram desenvolvidos métodos de barreira, depois começou a se estudar, se descobriu os métodos hormonais, depois os métodos intrauterinos, e a gente consegue hoje ter uma gama imensa de métodos contraceptivos. Como é que eu decido qual é o melhor método, qual é o mais eficaz? Existe uma tabela, um score, um índice, que a gente chama índice de Pearl, que foi o cara que descobriu. Esse índice de Pearl é o número de gestações para cada 100 mulheres em um ano que está usando o método. Então, a gente vai ter o Implanon, que é o hormônio, o implante subdérmico, como o método mais eficaz de todos. 0,05 mulheres, 0,05 gestações para cada 100 mulheres durante um ano. Depois a gente vai ter a vasectomia, o Mirena, e assim vai. Podem olhar que as pílulas, elas vão ter um risco de 9 em cada 100 mulheres vão engravidar durante um ano. Isso vale também para o Evra, para o anel vaginal. E se a gente for olhar os outros métodos, que são os métodos menos eficazes,
a gente já vai ter ali, ó, 20%, 20 em cada 100 mulheres usando capuz cervical vai acabar engravidando, e se ela acaba usando apenas os métodos comportamentais, ela vai ter também 21 gestações a cada 100 mulheres ano, e se ela não usa nada, quem está tentando engravidar tem 85 em cada 100 mulheres que não estão usando nada, acaba engravidando após um ano. E eu fiz também a tabela aqui com a eficácia em porcentagem, em probabilidade de falha. Para facilitar, o índice de Pearl, ele é utilizado cientificamente, então para comparar a gente usa o índice de Pearl, mas a gente pode também usar esse método aqui, que a gente descobre quantas mulheres em cada, para quando que eu vou ter uma falha, quantas usuárias eu preciso ter. Então, os muito eficazes são aqueles que têm menos de uma falha a cada 100 usuárias. O mais confiável de todos vai ser o implante, o Implanon. Uma a cada 2.000 mulheres que usam o Implanon e engravidam. Então, é muito difícil, tu vai ter que achar 2.000 mulheres usando Implanon para conseguir ver uma que vai engravidar usando o método. É o método mais seguro que há hoje em dia. Depois a gente vai ver a vasectomia, que vai ter entre 1.400 e 1.666, dependendo da fonte. O DIU hormonal, que é o Mirena, e agora chegou o novo DIU hormonal, que é o Quilena. Uma em cada 500 a uma a cada 800. A laqueadura tubária, que é a cirurgia da mulher, né? Uma a cada 200 até uma a cada 500. E o DIU de cobre, ele pode falhar uma vez a cada 125 usuárias ou uma vez a cada 200 usuárias. Os moderadamente eficazes, os métodos ali que são um meio termo, que eles são aceitáveis, mas não são os melhores, vão ser os injetáveis, que vão falhar uma em cada 33 usuárias, e a pílula, que vai falhar, a pílula, anel e adesivo, que falham uma a cada 12 e uma a cada 20. Vocês devem estar achando que é muito pouco, mas como se a pílula dela teria 98% de eficácia, né? Só que é 98% no uso ideal. Enquanto que o uso típico, o uso corriqueiro, é esse que eu estou mostrando aqui na tabela. Não adianta o método no laboratório funcionar em 98% das vezes, se na prática a mulher não toma todo dia a pílula, a mulher vomita, a mulher tem diarreia, a mulher toma outro remédio que muda a absorção. Então, eu não posso levar em consideração o índice de Pearl para o método no uso ideal. Eu tenho que usar o uso corriqueiro. O uso corriqueiro, ele vai variar de métodos. Geralmente, os métodos que dependem da mulher tomar todo dia é pior. E os métodos como o implante e o DIU é o mesmo índice de Pearl para o uso típico do uso ideal, porque não depende da mulher, né? A gente colocou, ele vai estar funcionando. E a gente tem os métodos pouco eficazes, que é a camisinha, que vai falhar, que vai ter uma a cada 7 usuárias e meia vão acabar engravidando. E os métodos comportamentais, 1/4 das mulheres que usam o método comportamental acaba engravidando em um ano. Para isso, a gente também divide eu tenho várias formas de dividir os métodos contraceptivos, né? Eu posso dividir eles entre barreira e não barreira. Barreira vai ser camisinha masculina, camisinha feminina e o DIU, e o diafragma. Eu posso... e os não barreira vão ser todos os outros, né? Todos aqueles que não impedem o espermatozoide de seguir caminho vão ser os métodos que não são de barreira. Também eu tenho como dividir entre métodos que protegem contra doença sexualmente transmissível e métodos que não protegem contra doença sexualmente transmissível. Os que protegem é só a camisinha masculina e a camisinha feminina. Depois disso, eu vou ter os métodos hormonais e os métodos não hormonais. O que vão ser os hormonais? Praticamente todos. E não hormonais, camisinhas, diafragma, os métodos comportamentais. Vou ter também o DIU de cobre e também as cirurgias. Outra forma da gente classificar os métodos contraceptivos são se eles são de longa duração ou de curta duração. O que são os de longa duração? Vão ser os DIUs, o implante e as cirurgias. Os outros são de curta duração e eu posso ter ali o injetável de 3 em 3 meses, que ele seria de média duração.
mas aqueles que o efeito dura por poucas horas, ou só na hora do uso, ou então por um dia, como a pílula, por exemplo, se eu não tomar a pílula todo dia, ela para de funcionar. Então, é um método de curta duração. A gente vai dividir também eles pela forma que a gente administra a medicação. Então, eu vou ter os orais, eu vou ter os injetáveis, vou ter o subdérmico, vou ter o intrauterino, vou ter o cirúrgico, vou ter o transdérmico, vou ter o vaginal. E eu posso dividir também, como eu dividi ali no slide anterior, entre muito eficazes, que tem menos de 1% de falha, os moderadamente eficazes, que tem menos de 10% de falha, e os pouco eficazes, que vão ter uma falha maior do que 10%. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo aí? Eu estou falando muito rápido? Ou podemos continuar e seguir para a parte mais densa? Essa parte é a parte introdutória, tá? Se eu precisar falar sobre detalhar melhor quais são os métodos que existem, vocês vão me avisando aí que a gente vai fazendo a apresentação ficar um pouco mais próxima do que vocês estão esperando. Vamos falar então sobre os contraceptivos hormonais combinados. Por que eu uso essa palavra combinado? Porque eu não vou ter um hormônio, eu vou ter 2 hormônios. Quais são os 2? Um estrógeno e um progestágeno. Qual é o hormônio estrógeno que eu costumo usar? Ou estradiol, valerato de estradiol, ou então o etinilestradiol. Progestágeno, uma dúzia de progestágeno. Aí não vou conseguir citar todos aqui. Principais vão ser o levonorgestrel, o gestodeno, desogestrel, o etonogestrel. Então, a gente vai ter muita possibilidade, drosperinona, dienogeste, a gente tem uma gama muito grande de progestágenos, tá? Por isso a gente acaba não decorando todos, não é uma necessidade de decorar todos. Se um dia vocês forem fazer gineco, quem for gineco, quem estiver estudando para gineco, quiser tirar dúvidas sobre os detalhes, a gente pode combinar uma live específica para falar só sobre os tipos de progestágeno, que dá uma aula longa. Os hormonais combinados, eles simulam uma gestação porque eles inibem a ovulação. Eles fazem com que aquela variação de hormônios que a mulher tem durante o ciclo, eles fazem com que essa variação cesse. Então, ela não vai ter aquele pico hormonal na fase ovulatória, consequentemente, ela acaba não liberando o óvulo, e aí, sem óvulo, não tem gestação. Outra forma de ação é que ele vai alterar o muco e as substâncias do trato genital feminino e vão impedir a sobrevivência e a migração dos espermatozoides. Então, o muco cervical, ele não fica tão fluido. O espermatozoide, ele chega ali e ele fica preso, como se estivesse pisando num pântano gosmento, ele não consegue, ele perde uma areia movediça, ele não consegue prosseguir, ele fica grudado naquele muco denso e espesso, e ele acaba nunca conseguindo encontrar o óvulo, se esse óvulo conseguir fugir da barreira, se a gente não conseguir impedir totalmente aquele pico de LH e o óvulo chegar a ser ovulado, o espermatozoide também fica preso ali naquele muco cervical. Então, ele acaba agindo de várias formas, não é uma ação única. E quais os benefícios que a gente vai ter em usar um contraceptivo com estrógeno? Ele vai regularizar a menstruação, ele vai diminuir cólica, vai diminuir TPM e vai diminuir o fluxo. Por quê? Um outro método, ele faz uma atrofia do endométrio, ele não deixa aquele endométrio proliferar tanto. E por isso, eu acabo não tendo tanto material para menstruar, né? Eu não vou ter tanto endométrio para descamar, consequentemente, eu não vou ter fluxo, e se eu tiver menos fluxo, menos material para sair fora, eu acabo tendo menos cólica. E eu regularizo a menstruação porque usando o contraceptivo da forma que eu quiser, eu escolho quando que o corpo vai achar que acabou a gestação. Por isso que quando eu paro a pílula é que eu vou sangrar. Aquele sangramento não é um sangramento menstrual verdadeiro. O sangramento de quando a mulher para a pílula é um sangramento falso, é um sangramento por privação de contraceptivo. Isso foi inventado
esse sangramento para as mulheres na década de 50, quando inventaram as pílulas, não estranharem o fato de não menstruar. Mas não é obrigatório a menstruação. Se a gente quiser tomar seguido esse hormônio, a gente vai tomar seguido e daí não vai menstruar. Um benefício acessório, ele vai melhorar a acne, vai diminuir os pelos corporais. Eu queria só que alguém me dissesse aí se sabe por que os contraceptivos com estrógeno melhoram a pele, diminuem a oleosidade, diminuem a acne e diminuem os pelos. Quem souber aí, digita, que eu quero saber se vocês sabem o motivo pelo que isso acontece. Por que a gente tem esse efeito colateral que a maioria das mulheres gosta, né? E também, eles vão reduzir o risco de câncer de ovário e vão reduzir o risco de câncer de endométrio, porque acaba que a mulher não menstrua tanto, acaba não tendo tanta mitose e acaba diminuindo esse risco, desde que ela use durante 5 anos consecutivos, tá? Então, exatamente, a gente vai ter o efeito bom na pele, porque eu vou diminuir os andrógenos. Eu acabo reduzindo a quantidade de testosterona, porque eu vou aumentar a SHBG, que é uma proteína que carrega os hormônios sexuais. Então, como é que acontece? O fígado produz o SHBG. É tipo um ônibus. Nesse ônibus só entra hormônio sexual. Dentro desse ônibus, ele é feito para carregar estrogênio e testosterona, principalmente. Quando eu começo a dar estrogênio para a mulher, eu vou aumentando muito a quantidade de estrogênio nas paradas de ônibus do corpo, e quando passa o ônibus de SHBG, o fígado acaba produzindo mais e mais e mais SHBG para aumentar a quantidade de estrogênio que consegue puxar para dentro. Porém, a testosterona é um hormônio muito mais preguiçoso do que o estradiol. Então, a testosterona, quando ela vê um monte de ônibus, ela acaba, vamos entrar para dentro desse ônibus, que eu gosto muito mais de andar olhando a paisagem do que de ficar caminhando. Só que todo hormônio só age no nosso corpo quando ele estiver na forma livre. Quando ele estiver ligado à proteína carreadora, ele não faz a ação dele. Consequentemente, eu vou acabar aumentando a SHBG, eu puxo a testosterona para dentro da SHBG e diminuo o efeito da testosterona. Isso é ótimo para a pele, é ótimo para diminuir pelos, é ótimo para diminuir a acne e oleosidade, porém, eu acabo reduzindo, junto com tudo isso, o desejo sexual, porque o desejo sexual é principalmente mediado pela testosterona. Então, um dos principais efeitos colaterais das pílulas das pílulas e todos os métodos com estrógeno vai ser a diminuição do libido. Também pode ter ganho de peso, pode ter irritabilidade, pode ter edema, pode ter náusea e vômito, pode ter tontura, cefaleia. Principal que vocês têm que lembrar, o estrogênio ele aumenta o risco de trombose. O que são os métodos contendo estrogênio? Vai ser a pílula combinada, o injetável mensal, o anel vaginal e o adesivo transdérmico. Contraindicação, história de trombose, principal contraindicação, tá? Enxaqueca também é uma contraindicação. Por quê? A mulher com enxaqueca com aura, ela tem um risco aumentado de ter AVC, isquemia cerebral, se ela usar o hormônio estrógeno. Isso é uma coisa muito importante, que todo mundo tem que saber. Enxaqueca com aura, proibido pílula. Porque na enxaqueca com aura, a gente acaba não conseguindo... a gente vai ter esse risco muito maior do AVC, e muitas mulheres chegam no meu consultório, já chegaram no meu consultório, tomando pílula combinada, tendo histórico de enxaqueca com aura, porque ou as pessoas não sabem, ou as pessoas esquecem de perguntar esse detalhe, se é enxaqueca mesmo, e se tem aura ou não tem aura. Outra coisa importante que vai cair muito em prova é cigarro em mulheres maiores de 35 anos. O cigarro isolado não é uma contraindicação, a idade maior de 35 anos isolada não é uma contraindicação, só que quando está somado, quando uma mulher acima de 35 anos fuma, principalmente quando ela fuma mais de 15 cigarros por dia, ela não pode tomar estrógeno porque ela vai ter um risco consideravelmente maior de evento tromboembólico. E tudo que for responder a hormônio, por exemplo, o câncer de mama, que responde a hormônio, ela não pode ter câncer de mama.
cirrose descompensada, tumores hepáticos, hepatite aguda. Por quê? Porque os hormônios são metabolizados no fígado, então tudo que piora o fígado também piora a pílula. E anticonvulsivantes, eles acabam diminuindo a eficácia do anticoncepcional. E a gente tem que falar, então, sobre esse risco de trombose, né? O risco de trombose, ele existe, só que ele é considerado baixo. E baixo quanto? Para uma mulher jovem, ela tem um risco de 2 a cada 10 mil de ter um evento tromboembólico na vida. Quando ela usa contraceptivo com levonorgestrel, esse risco vai aumentar, vai ser o triplo. Então, ela tem 6 a cada 10 mil. Quando ela usa as outras pílulas, ou o anel vaginal, ou o adesivo transdérmico, ela tem mais de 4 vezes o risco de quem não usa nada. Isso quer dizer que ela vai ter 9 em cada 10 mil vão ter evento. Isso quer dizer que menos de 1 em cada 1000. Por isso, mesmo assim, mesmo tendo esse risco aumentado, se eu for pensar no relativo 4 vezes maior, quando eu vou ver o absoluto, é muito pouco, né? E para vocês terem uma noção, a gravidez, ela acaba tendo um risco de 14 em cada 10 mil. Então, é muito mais arriscado a mulher estar grávida do que a mulher usar qualquer outro método para evento tromboembólico. Se a mulher, ela não quer usar um método contraceptivo por medo de trombose, porém, ela não vai se cuidar, o risco dela ter trombose é maior, porque quando engravida, o risco é maior ainda. Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre é que costuma ocorrer nos primeiros 6 meses de uso. Então, se a mulher está usando há 10 anos a mesma pílula, é mais seguro eu manter ela com essa pílula do que eu inventar de trocar a pílula por outra mais moderna, entendeu? Aí eu começo a aumentar esse risco. Não vai ocorrer com hormônios progestágenos e só os estrógenos, que são o estradiol e etinoestradiol principalmente, né? Depois a gente tem que lembrar dos LARC. O que são os LARCs? São os Long Action Reversible Contraceptives. Vai ser o DIU de cobre, o DIU hormonal e o implante subdérmico. Por que é tão importante a gente lembrar desses métodos, né? Porque eles não vão ter estrogênio, eles não dependem da mulher lembrar de tomar, eles têm uma absorção previsível, ou seja, eu sei o quanto que ele está sendo absorvível, não depende da dieta da paciente, não depende muito de outras medicações. Eles não vão ter interação medicamentosa praticamente com nada, e eles vão ter uma alta eficácia. Justamente por não depender da mulher, eu vou ter o uso deles, vai ser sempre o uso ideal, eu não vou ter aquele uso típico. O custo é baixo se eu for pensar a médio prazo. Por exemplo, se eu for pensar um DIU de cobre 10 anos, ele acaba sendo uma medicação muito barata mensal, né? Eu vou ter pílula aí que chega a R$70 por mês, enquanto que se eu for colocar um Implanon, por exemplo, ele vai acabar saindo já com a colocação do médico que ele vai cobrar, ele vai sair ali R$30, R$40 por mês, é quase metade de uma pílula famosa, uma pílula que as mulheres gostam de dizer que usam porque ela é uma pílula que vai deixar a pele melhor, que desincha. Então, se vocês forem pensar em custo, ele costuma ser, esses métodos LARC costumam ser atrativos para quem usar o tempo todo, né? O custo dele é na hora que coloca. Então, se eu usar um mês, é o mesmo custo do que se eu usar 5 anos. E eles não vão reduzir a libido também. Esses métodos, por não ter estrógeno, eles acabam não reduzindo a libido. Claro que a progesterona, ela também reduz um pouco. Então, o DIU hormonal e o Implanon, eles têm uma diminuição da libido se eu comparar com uma mulher que não tem problema, que não usa nada. Porém, se eu for comparar com a pílula, se a mulher vinha tomando pílula e coloca um implante ou um Mirena, por exemplo, ela vai acabar melhorando muito a libido dela. E vai ter algumas desvantagens dos contraceptivos de longa ação. Depende do médico, então depende do médico colocar e retirar, né? Ela não pode usar sozinho. Eles não vão melhorar a pele, e isso para algumas pacientes é horrível, elas não querem, que Deus livre mexer na minha pele. Eles não protegem contra doença sexualmente transmissível, e como a mulher tem certeza que não vai engravidar, ela se desestimula a usar camisinha, porque acaba que o ser humano só pensa
em não ter filho, ele esquece que pode pegar uma AIDS, uma gonorreia, uma sífilis, e elas não se importam tanto em se proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. Pode piorar uma infecção pélvica já existente, e eu não posso usar esses métodos se eu tiver um câncer uterino, um câncer cervical, ou até mesmo um câncer de mama que responda a hormônios. Agora me digam, quem que é a principal candidata a usar um LARC? É uma mulher que tem 2 filhos, relacionamento estável, trabalha, tem a vida dela bem organizada, ou é uma mulher que está com 22 anos, nunca engravidou, e ela está começando a faculdade agora. Ou então uma adolescente que vai começar com o primeiro namorado. Óbvio que quem não pode engravidar de jeito nenhum, quem não tem como cuidar e sustentar o filho, para quem esse filho vai acabar atrapalhando mais os planos de vida, vão ser a adolescente ou aquela adulta jovem que ainda não está com a vida estabilizada para ter filho. E geralmente a gente só lembra de de oferecer o DIU, de oferecer o implante para aquela mulher que já teve 2 filhos, para aquela mulher que já está casada, que já tem uma vida estável. Essa mulher, óbvio, ela vai se beneficiar muito bem disso. Porém, um filho nessa mulher que já está com a vida estável, já tem sua profissão, já tem um filho, já tem um marido, um filho na vida dela não causa tanta diferença, né, no padrão, tanta diferença no cotidiano, do que aquela adolescente, aquela adulta jovem que não está planejando e que não pensa e que não tem nenhum parceiro fixo. Então, não esqueçam de oferecer métodos contraceptivos de longa ação para as mulheres jovens, tá? Vocês têm que lembrar também que existem os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde e da Febrasgo. Toda a minha apresentação foi baseada na Febrasgo, tá bom? Então, qualquer coisa, no site da Febrasgo vocês têm muito material. Primeiro, o critério 1 é uma condição para a qual não existe restrição ao uso do método contraceptivo. Por exemplo, eu posso usar aquilo que não vai dar nada mesmo. Então, a mulher pode usar à vontade aquele método. 2, a mulher tem uma condição onde as vantagens do uso do método se sobrepõem aos riscos teóricos. E 3, quando eu já começo a mudar e eu já acho que o risco que a mulher vai ter usando aquele método é maior do que a vantagem de não engravidar usando aquele método. E tem o risco 4, que é a contraindicação. O risco é inaceitável para a saúde, então eu não posso pensar naquele método para aquela mulher. Uma outra forma de ver, então, categoria 1, eu vou usar em qualquer circunstância. Sim, eu posso usar esse método. Categoria 2, geralmente eu vou usar esse método. Então, categoria 2 e categoria 1 a gente usa. Categoria 3, a não ser que eu não ache nenhum outro método possível para aquela mulher, eu não vou usar. Então, já vai ter que não usar o método. E método 4, não vou usar sob hipótese alguma. Se eu usar, eu vou estar expondo a mulher a um risco inaceitável e arriscando meu CRM de forma totalmente louca, porque não tem cabimento para escrever uma categoria 4. E lembro que enxaqueca com aura é categoria 4 para métodos combinados, hormonais combinados. Então, é loucura prescrever uma pílula combinada para uma mulher que tem uma enxaqueca com aura. E aqui eu vou mostrar para vocês o que cai em prova, né? O que vai cair em prova? Vai cair aquela paciente que pode usar qualquer método? Ou vai cair na prova uma categoria 3 ou uma categoria 4 para mostrar que vocês sabem o que não pode ser usado? O que vocês acham? Vai sempre cair aqueles categoria 3 e categoria 4. Então, é isso que vocês têm que se fixar. Dos métodos que contêm estrógeno, o que contém estrógeno? Contém estrógeno, a pílula combinada contém estrógeno, o anel vaginal e o adesivo transdérmico. Pressão alta, principalmente descompensada, vai cair em categoria 3.
diabetes com complicações cardiovasculares, principalmente retinopatia, nefropatia, ou então doença cardiovascular em paciente diabético, é categoria 3. A enxaqueca sem aura é categoria 3. O uso de anticonvulsivante é categoria 3. E lactação vai ser categoria 3. E categoria 4, tudo aquilo que aumenta o risco da mulher ter trombose. Então, ter histórico de trombose, ela não vai mais poder usar. Ter tido uma cirurgia de grande porte com imobilização, se ela está no pós-operatório com imobilização de uma cirurgia grande, por exemplo, fraturou o fêmur, ela não vai poder usar nesse período. Se ela tiver antifosfolipídio ou qualquer outra trombofilia, é categoria 4. Puerpério imediato, porque, assim como na gestação, o puerpério imediato, ele também aumenta o risco da mulher ter trombose. E o cigarro em mulheres maiores de 35 anos, porque os dois fatores juntos vão ser fatores que aumentam o risco da trombose. Então, se vocês lembrarem que a mulher que tem um risco aumentado para ter trombose venosa profunda, embolia pulmonar ou AVC isquêmico, ela não pode usar método hormonal, vocês não precisam decorar uma desses daqui. Porque tudo isso a gente sabe naturalmente que aumenta o risco de evento tromboembólico, né? E a enxaqueca com aura também. Câncer de mama ativo eu não posso, tá? Câncer de mama curado, mas ativo não, porque eu posso estimular que aquela mulher tenha. E os tumores hepáticos, exceto a hiperplasia nodular focal, eles também contraindicam o uso de contraceptivos hormonais. E para os intrauterinos, né? A gente também vai ter, porque a questão ela vai cobrar ou que vocês saibam que pode usar, que não pode usar um método hormonal, ou ela vai cobrar que não pode usar o método intrauterino. Então, categoria 3 é uma trombocitopenia grave para o DIU de cobre. A mulher tem tão pouca placenta, tão pouca plaqueta, que quando ela sangra, ela acaba sangrando demais. Então, eu acabo não usando o DIU de cobre nesses casos, porque o DIU de cobre aumenta o fluxo. E quando ela tem uma trombose venosa aguda, porque qualquer método hormonal não pode, então o DIU hormonal também não vai poder. Em quem está com trombose naquele momento, eu não uso nem progestágeno, certo? Se já passou um tempo, aí eu volto a usar o progestágeno nessa pessoa. E o que é categoria 4? Tudo aquilo que, se eu enfiar algo dentro do útero, vai dar coisa ruim. Se a mulher está com uma endometrite ou com uma cervicite, se eu enfio alguma coisa num lugar que já está infectado, já está inflamado, é óbvio que vai dar ruim, né? Então, a gente não pode colocar DIU nessas pacientes. Uma pessoa com sangramento uterino inexplicável, eu não posso começar a colocar um DIU nela, porque eu posso estar com câncer, e aí eu vou estar, em vez de tratar o câncer, eu vou estar preocupado em reduzir sangramento, entende? Então, eu sempre tenho que saber qual é a causa do sangramento dessa mulher. Se a mulher tem uma malformação uterina, que distorce a cavidade, ao mesmo tempo, se ela teve um mioma que distorce a cavidade, também é óbvio, né, pessoal, que eu não vou poder enfiar um negócio lá dentro, porque eu vou perfurar aquele útero, eu vou deixar esse DIU mal posicionado, o DIU não vai funcionar porque ele vai estar deslocado. Então, essas situações eu também não vou usar, vai ser categoria 4. E câncer de colo ou de endométrio conhecido, eu também não vou colocar um DIU lá dentro. Então, vocês viram que é muito óbvio o que é categoria 4 para o DIU. Por isso, as questões vão costumar pedir as categorias 4 para os métodos que contêm estrógeno. Só preciso ter uma noção de quanto tempo eu tenho aqui. 20 minutos só. Então, eu vou falar rapidamente dos DIUs de cobre, tá? Dos DIUs aqui. O DIU de cobre, ele dura 5 a 10 anos, uma taxa de falha grande. Se vocês tiverem dúvidas, vocês já perguntem aí, porque eu preciso, para poder responder, eu preciso começar a ler. O que o DIU de cobre tem de ruim? Ele não melhora a pele, ele não melhora a TPM, e ele aumenta o fluxo e aumenta a cólica, porque ele é um cobre, ele inflama a cavidade uterina, por isso ele muda o pH e acaba matando o espermatozoide e dificultando o trajeto ali do óvulo. Por isso o DIU de cobre funciona, além do efeito mecânico de ter algo ali dentro atrapalhando. Quem não deve usar, né,
também é quem tem ovário policístico ou endometriose, porque são doenças que são tratadas com hormônio. Então, ovário policístico e endometriose, eu trato com hormônio. Por que eu vou botar um DIU não hormonal nela se eu vou ser obrigado a dar hormônio para ela, né? Então, não faz sentido eu colocar. Não é que é proibido, mas não faz sentido médico. Mas isso já é de especialidade. Uma coisa que vocês devem saber são os tipos de DIU de cobre. Já existem 3 tipos, né? Todo mundo conhece o DIU T de cobre, que é o DIU antigo, que dura 10 anos, ele costuma ser super barato, né? Mas a gente tem já o DIU em ferradura, que é o DIU ômega multiload. Ele é um DIU que ele tem um tamanho mini também, então ele consegue ser colocado em úteros bem pequenos. E ele tem um formatinho com umas garrinhas, assim, que ele acaba deslocando com menos possibilidade. Ele é um DIU que é fácil de colocar e ele acaba não escorregando tanto por ele ter essas garrinhas no desenho dele. E existe o DIU de prata, que é o Andalan Silverflex. Para quem nunca viu um DIU de prata, se decepcione, porque o DIU de prata, ele não tem prata, ele não é prateado. O DIU de prata, ele é um DIU de cobre, que ele tem uma pequena camada de prata por cima, que diminui a cólica, diminui o fluxo. Não é uma maravilha, tá? Ela não volta a ser como era, mas é um pouco menos do que o DIU de cobre tradicional. E o método hormonal, né, o Mirena, e agora chegou no Brasil o Quilena. O Quilena, ele dura 5 anos também, mas ele tem uma dose mais baixa. A gente vai ter que ver qual é a experiência para saber se vai dar certo ou não, né? Mas se ele vai ter mais sangramento ou menos sangramento do que o Mirena. Mas, por enquanto, ele serviria para aquelas mulheres que querem usar um método com menos hormônio. O efeito colateral importante, tá? Do Mirena, principalmente, é que ele aumenta a acne e a oleosidade. Então, se a mulher se preocupa com isso, vocês não ofereçam que vocês vão acabar se incomodando. Cerca de 40% das mulheres acabam não menstruando quando usam o Mirena. O Quilena é um pouquinho menos as taxas dele, porque ele tem uma dose menor, tá? Então, 40% do Mirena não menstrua, 40% vai ter escape, de vez em quando vai sangrar, e 20% vão menstruar todo mês. Cólicas leves são sempre comuns logo que a mulher começou a usar o DIU. E o Mirena, ele age de várias formas, né? Ele muda o muco, ele afina o endométrio e ele inibe que o esperma consiga alcançar o óvulo. Ele nem sempre vai inibir a ovulação, tá? Então, o Mirena, a pessoa continua ovulando. E existe o Implanon, que é esse bastão. No Brasil, a gente não tem os implantes de levonorgestrel, que acho que é o Jadelle, né? Eu lembro que na Colômbia eu sei que tem, não sei se outros países tem, mas no Brasil só o Implanon. O Implanon é tonogestrel e ele dura 3 anos, é o método mais seguro que existe hoje em dia, só que ele causa sangramento. Então tem que avisar a mulher que ela vai sangrar. E ele não protege a pele, mas ele melhora bastante a TPM. E as pílulas, como é que a gente prescreve uma pílula, né? A mulher vai tomar uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, tem que frisar que é no mesmo horário, porque se ela começa a tomar errado, a tomar cada dia num horário, eu diminuo a eficácia, e é nessas que ela começa a esquecer de tomar, e é nessas que ela acaba engravidando, e é por isso que a pílula acaba tendo um efeito menor, né? O principal problema da pílula vai ser o esquecimento, mas a mulher pode ter vômito, pode ter diarreia e ela interage com outros medicamentos. Depois de terminar a cartela, ela pode fazer uma pausa de 7 dias, se for uma pílula de 21 dias, fazer uma pausa de 4 dias, se for uma pílula de 24 comprimidos, e é onde ela vai acabar menstruando. E ela reinicia a cartela assim que completar 28 dias de ciclo. Mas, se a mulher optar, ela pode sim fazer uso contínuo, não há nada de errado com isso hoje. O que a mulher tem que fazer se ela esquece de tomar a pílula? Primeiro, manda ela ler a bula, porque aí ali vai estar detalhado, e se a gente só fala na consulta, ela esquece. Então, leia a bula, e ela vai ler a bula, e ela vai saber o que fazer. Mas a gente tem que saber orientar também, né? Então, ela tem que tomar imediatamente a pílula, na hora que ela lembrou. Se fizer menos de 12 horas, e foi só uma vez, né? Não é todo dia ela esquece 12 horas de tomar a pílula, mas uma vez no mês, tudo bem. Se ela acabou esquecendo por mais de 12 horas, ela tem que usar um outro método até terminar essa cartela. Se esqueceu mais de uma pílula, toma a pílula na hora que lembrar, mesmo que tiver que tomar 2 pílulas,
Porém, ela tem que saber que ela não está mais protegida, mas se ela parar, ela vai ter um sangramento irregular e aí pode complicar um pouco a lógica da vida dela. O mensal vai ser uma injeção por mês, o injetável trimestral é a cada 3 meses. O injetável trimestral, ele é uma porqueira, pessoal. O injetável trimestral, ele induz parada de menstruação, mas ele dá muito sangramento irregular. Ele não aumenta o risco de trombose, só que a mulher aumenta de peso. Ele é o único método que, com certeza, a mulher aumenta de peso. É o injetável trimestral, que é o acetato de medroxiprogesterona. Ele altera a libido, ele acaba com a libido da mulher. Então, se você tem uma paciente que reclama de libido, se tu der para ela o trimestral, acaba com o casamento da mulher. Ele muda o humor, ele aumenta a acne, dá queda de cabelo, dá dor nos seios. Enfim, eu não uso o injetável trimestral. Não gosto, é um método que não dá certo. Ele funciona para não engravidar, mas a mulher, ela tem muito efeito colateral. Inclusive, ela pode ter até osteoporose se usar por mais de um ano consecutivo. E existe uma demora de 9 meses, em média, para voltar à fertilidade. Então, a mulher que usou o método trimestral, ela não vai engravidar logo em seguida, ao contrário dos outros métodos que costumam voltar logo em seguida. Pílula, pessoal, hormônio, costuma demorar mais para voltar à fertilidade, tá? Então, a mulher, ela pode levar até 6 meses depois que para a pílula para conseguir ter um ciclo normal e poder engravidar. Os DIUs e o implante, o retorno é imediato. Então, ela no mês seguinte já começa a ciclar. O adesivo, né? O adesivo não é comum no Brasil, mas ele é muito comum nos Estados Unidos e na Europa. Aqui a gente não gosta porque ele aparece, e como a gente usa pouca roupa, é um clima quente, então sempre é difícil da mulher esconder, né? Ela vai poder usar no braço, na barriga, no bumbum, e ela cola um por semana. É um método caro, já tá uns 70 conto por mês. E existe o anel vaginal, o Nuvaring, é o único modelo do Brasil. A mulher coloca dentro da vagina e esquece dele por 3 semanas. Depois de 21 dias, ela tira e aí ela vai poder ficar uma semana sem, menstrua e aí coloca outro. É um método que o efeito colateral principal dele é aumentar fluxo vaginal e ele acaba tendo, gente, o anel e o Evra, né, o transdérmico, os efeitos deles são iguais aos da pílula combinada, tá? Então, vocês têm que saber que esses dois métodos, eles também têm o risco de trombose. Tudo que eu não posso usar pílula, eu não posso usar o anel e não posso usar o transdérmico. Para que eu uso eles, então? Na mulher que pode usar estrogênio, mas ela é esquecedora de pílula. Então, eu uso nas esquecedoras, não naquelas que têm contraindicação. O anel, ele pode ficar fora da vagina 3 horas, aí ela enxágua e bota de novo. Mas ela não, se ficou mais de 3 horas, ele resseca e aí ele perde eficácia. E, para quem vai exercer medicina do Brasil, tem que conhecer a Lei 9.263, de 96, que é a Lei do Planejamento Familiar. Essa lei, ela tolhe muito as possibilidades da gente fazer a laqueadura tubar e a vasectomia aqui no Brasil. Essa lei diz, isso é cobrado em prova, tá? Essa lei diz que somente maiores de 25 anos, ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que ela tenha dito que ela quer a laqueadura ou a vasectomia, 60 dias entre a vontade, o desejo e o ato cirúrgico. E nesse período, é obrigação do médico, do sistema de saúde, tentar convencer ela a não fazer o procedimento definitivo. Uma exceção é quando a mulher está em risco de vida. Nesse caso, 2 médicos têm que assinar um relatório e aí eu posso fazer a laqueadura na hora da cesárea, por exemplo, se a mulher tem um risco de vida. É obrigatório o termo de consentimento e nesse termo de consentimento eu tenho que informar que existem contraceptivos eficientes e, olha, mais eficazes, né, pessoal? Lembrem que o Implanon, ele é mais eficaz que a laqueadura, o Mirena, ele é mais eficaz que a laqueadura, então a gente tem que avisar a mulher que ela só não vai estar livre de tomar alguma coisa, mas a gente tem métodos que são melhores ainda do que a cirurgia. Eu não posso esterilizar a mulher
durante período de parto ou aborto, tá? Então, ela recém ganhou o neném, eu não posso fazer a esterilização cirúrgica, exceto quando comprovada a necessidade. Então, eu não posso dizer, eu tenho que dizer para ela que eu não posso fazer, a não ser que ela tenha risco de vida. E eu só posso fazer laqueadura tubária ou vasectomia como cirurgia. Eu não posso tirar o útero, eu não posso tirar os ovários para a mulher não engravidar mais, tá? Aqui diz outro método cientificamente aceito, mas na prática é muito difícil de usar outro método. O método que hoje em dia seria o principal é o método de salpingectomia, é retirada das trompas. Eu retiraria a trompa e nessa retirada de trompa a mulher não engravida mais. Porém, além de não engravidar mais, eu ainda diminuo o risco de câncer de ovário na retirada das trompas. Mas não é um método que é facilmente aceito pelos planos de saúde, eu não sei como é que é no SUS, que eu não tenho trabalhado no SUS agora, mas é muito difícil da gente fazer outro método. Então, a gente acaba sempre na ligadura e na vasectomia. E um detalhe, né? A mulher no Brasil, ela não faz ligadura de trompa se o marido não assina junto com ela. E o homem não faz vasectomia se a esposa não assina junto com ele, porque é entendido que a contracepção é um desejo do casal, um direito do casal. Então, se eu não quiser, a minha mulher não opera. Se ela não quiser, eu não consigo me operar também. Aqui eu só mostro a salpingectomia, né, que é uma possibilidade. Pessoal, a apresentação foi essa, então. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguns outros detalhes ali que eu não vou falar agora para a gente poder falar. Eu tenho 5 minutos para retirada de dúvidas, mas antes vamos resolver outras questões. Paciente de 35 anos, no Ligesta, tabagista 5 anos, 20 cigarros por dia, procurou a UBS e quer saber o que ela pode usar de anticoncepcional. Considerando o método, o médico ofereceu para ela como opção mais segura. Aí o médico disse para ela, o DIU e o CIL de levonorgestrel tem contraindicação em fumantes. Verdade ou falso isso? É falso, né? Pelo contrário. Métodos hormonais combinados podem ser usados sem cautela porque são categoria 2 da Organização Mundial da Saúde. É fake, né, pessoal? A gente acabou de ver que isso não pode. O injetável combinado mensal recebe categoria 3 da OMS. E compostos apenas de progesterona estão liberados. Então, como ela fuma mais do que 15 cigarros por dia e ela tem 35 anos, ela não é categoria 3, ela é categoria 4. Isso vale para essas duas aqui. Então, como a gente sabe que o DIU é uma ótima opção, então essa A está errada porque diz que não seria, a gente fica com a letra D, compostos apenas com progesteronas, o que vai ser? O DIU de levonorgestrel, o implante subdérmico ou a pílula de desogestrel, a pílula que só tem progesterona. Paciente de 20 anos, gesta 2 para um aborto 1, procura atendimento para contracepção. Desde os 8 anos, ela tem uma epilepsia de difícil controle e usa os fármacos que dificultam a absorção, que diminuem o efeito das pílulas. Então, o que a gente pensa para dar para uma mulher que tem epilepsia? Sempre, de cara, epilepsia, preferência, dispositivo intrauterino. Laqueadura, numa mulher com 20 anos, a lei não deixa, né? E ela só tem um filho vivo. Aqui eles até botaram gesta 2 para confundir o cara que sabe que a lei permite depois de 2 filhos, mas ela só tem um filho vivo, tá? O outro foi aborto. Então, essa mulher, ela não pode ter laqueadura pela lei, não porque não possa do ponto de vista médico, mas a lei se mete muito na nossa área da gineco aqui no Brasil. E o diafragma com geleia espermicida é uma porcaria de método, né? A gente não vai oferecer para ninguém essa consciência. E o baixa dose combinado não vai fazer efeito porque ela já toma os remédios. Então, letra A, DIU. E a mulher com 36 anos, gesta 2 para 2, quer informações sobre o método contraceptivo, faz acompanhamento médico regular, apresenta um resultado normal, aqueles enrolam sempre anunciado, e aí aqui, ó, ela tem a colecistectomia, que logo depois teve trombose venosa profunda. Então, essa mulher, ela já teve trombose.
Ou seja, ela não pode usar estrógenos. Ela não vai usar o etinoestradiol, ela não vai usar etinoestradiol, ela não vai usar valerato-estradiol. Só sabendo que ela que ela teve trombose, eu já excluí todas e eu fiquei com a letra B. Eu nem preciso saber o que é norestinona para saber que essa resposta certa, porque eu sei que o resto é impossível da mulher usar. Tem 2 minutos para responder perguntas, 1 minuto e 16. Vamos lá, então. Por que não suspenderam o trimestral? O trimestral é que ele funciona, tá? Então, por exemplo, uma mulher que ela não é uma boa tomadora, uma mulher que não tem uma boa, não tem condições, não sabe, é uma mulher que tem retardo mental, por exemplo, eu acabo usando o trimestral porque ela não vai saber tomar pílula e ela não vai querer fazer ligadura, ela não pode fazer porque ela só com a justiça mandando. Bom, pessoal, era a única pergunta? Pô, vocês perguntam um pouco, hein? Assim tá fácil minha vida. Muito obrigado, então, pessoal. Só lembrando, o meu Instagram é @Dr. Diego de Marco. O meu YouTube é o canal O Médico da Mulher. A linguagem, principalmente, vai ser para público leigo. Mas vocês também podem até ajudar, até para explicar para alguém, né? Vocês conseguem mostrar os meus vídeos e vocês conseguem daí explicar para alguma mulher da família, tá certo? Até mais, pessoal.